Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute os grandes temas da atualidade, as grandes questões, os grandes debates que estão ocorrendo no mundo e aqui. Bom, hoje, nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo de número 59, a gente vai conversar com vocês justamente sobre os primeiros passos da política externa brasileira, a volta do Brasil para o mundo, a volta de Lula como um grande estadista, as grandes negociações internacionais. E, nesses primeiros passos, o que ficou bastante marcante foi a ida do Lula à Argentina, a retomada do Mercosul, da CELAC, a aproximação, a tentativa para fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esses foram os primeiros passos. Em cima desses primeiros passos é que a gente vai conversar hoje com vocês, com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho? Bem, prazer estar aqui novamente, nosso primeiro programa de 2023, né? Esperamos fazer muitos neste ano. Depois de 2 meses a gente está voltando Depois aqui. de 2 meses, né? Depois de 2 meses. Bom, aqui do meu lado, Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Mais uma vez, retomando, é o 4º ano do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. É isso mesmo, Ricardo. É sempre bom estar conversando aqui com vocês e o público nos assiste e que tenhamos vários programas aí em 2023 do Conversa do Mundo Contemporâneo. Estamos de volta, pessoal. Estamos na área, né? Numa. Boa noite a todas e todos. Sempre um prazer começar uma nova temporada, né, no nosso Conversas. É isso aí, vamos para mais uma temporada. Se fosse temporada, a 4ª temporada, né, do Conversas. São poucas as séries que chegam até a 4ª temporada, né, Baixãozinho? É isso, 4ª temporada, não fomos cancelados ainda. Não, ainda não fomos cancelados. Bom, vamos lá, começar o nosso trabalho. Lembrando sempre para vocês que vocês encontram esse programa no formato de podcast. O nome do podcast é Canal IE-UFRJ. Então, nesse podcast, vocês têm todos os programas do canal Instituto de Economia da UFRJ e também o Conversas. Pradinho, começa. Pois é, Bicalho, eu acho que o primeiro ponto para nós discutirmos a retomada de uma diplomacia econômica brasileira não é apenas a questão da ida do Lula à Argentina e ao Uruguai, mas, em especial, o retorno brasileiro à CELAC. É muito importante para entender, para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo a importância da CELAC. O nome vem de Comunidade dos Estados Latino-Americanos, foi criado em 2010 e o objetivo era criar um fórum de países da América Latina distintos da OEA, quer dizer, sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá, para discutir temas de interesse econômico, temas de interesses políticos dos países da região. A CELAC ela é, de certa forma, uma ampliação da Unasul. A Unasul englobava fundamentalmente países da América do Sul, que são o grupo de países cujo interesse brasileiro e a capacidade de influência do Brasil era mais forte. Tanto a CELAC quanto a Unasul foram abandonadas, e a palavra é essa, foram abandonadas pelo Brasil. O Brasil sai da CELAC em 2020 e, desde 2018, logo ainda no governo Temer, a Unasul já estava sendo abandonada e boicotada pelo governo. É muito curioso chamar a atenção que a direita latino-americana, sul-americana e latino-americana em geral, parece ter uma especial oposição à tentativa de criação de qualquer bloco na região. Ora, um bloco na região não é necessariamente ideológico numa outra
visão de mundo, ele trata de temas de interesse do conjunto dos países da região. E Lula, mais do que qualquer outro liderança latino-americana, tem uma capacidade única de recriar esse processo de integração. A chegada dele na CELAC foi muito impactante. Até os eventos em torno disso, né? Eu estava até falando antes, dizendo que me dava vontade de passar um tempão falando sobre o concerto da Irmandade Argentino-Brasileira no Centro Cultural Kirchner, que foi feito por ocasião da visita do Lula na Argentina, que foi muito impressionante. Eu recomendo para as pessoas que não viram verem isso. O Centro Kirchner é um prédio maravilhoso, era o antigo Palácio dos Correios na Argentina e foi transformado num grande centro cultural. E ele é imenso, são 1.700 lugares, uma coisa assim muito grande. Estava repleto de pessoas, terminou com Lula lá, com uma chamada muito emocionante do público argentino, o que mostra a imensa popularidade do Lula nesse país. Posteriormente, o encontro no Uruguai, onde as negociações do Uruguai com a China já estavam bastante avançadas, mas isso seria muito complicado sob o ponto de vista do Mercosul, porque o que caracteriza o Mercosul é ter uma política comercial comum, tarifas externas comuns. Se o Uruguai saísse para uma negociação sozinha, isso significava boicotar, na prática, a própria essência e a natureza do Mercosul. Mas, por outro lado, o Uruguai realmente não tem sido bem tratado pelos seus vizinhos. O interesse do Uruguai não tem sido visto com a devida importância, tanto pela Argentina quanto pelo Brasil, particularmente em períodos onde há governos mais à direita na Argentina e no Brasil que não levam em conta as especificidades desse pequeno, mas importantíssimo país na região. Então, a própria presença do Lula abriu espaço para encontrar uma solução nesse processo, onde o governo brasileiro coloca que vamos concluir as negociações com a União Europeia e a China seria um segundo momento. Nós temos que primeiro concluir as negociações com a União Europeia. Ora, as negociações com a União Europeia, onde um primeiro acordo foi assinado pouco antes da pandemia, em 2019, mas que tem uma série de questões. Ele, na verdade, não foi adiante, porque um dos seus aspectos importantes é a questão ambiental, e realmente, com o governo Bolsonaro, ficou muito difícil se avançar nos termos desse acordo, dado a importância dessa dimensão no acordo bilateral. Mas, por outro lado, há uma questão preocupante, porque isso é um tipo de acordo que fez algumas concessões em áreas em que o Brasil e o Mercosul, em geral, é muito cauteloso, em especial na parte de investimentos e compras governamentais. Algum ajuste terá que ser feito para efetivamente se levar adiante esse tipo de acordo. Por outro lado, é interessante que há uma manifestação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos se opondo também muito duramente ao acordo, porque isso, segundo o Departamento de Agricultura, abriria o mercado europeu para exportação de produtos agrícolas do Mercosul, que são concorrentes direto com exportações americanas. Então, por um lado, a agricultura você teria ganhos, embora, quando se analisa os termos do acordo, há alguns problemas em alguns setores, a parte de açúcar, em algumas áreas agrícolas, há algumas questões que teriam que ser equacionadas. De qualquer maneira, eu acredito que o processo de negociação vai andar com o Mercosul e a União Europeia,
E a própria as visitas recentes de dirigentes europeus, agora o da Alemanha, vão abrir espaço para o aprofundamento dessa negociação. O clima muda dentro dessa esfera. Por outro lado, a CELAC vai abrir espaço para outras negociações também. Há já previsto o encontro da CELAC com a União Europeia, ainda para esse ano, 2023, e para o ano que vem com a China, 2024 com a China. Por outro lado, o governo brasileiro já sinalizou com referência ao CDE, como em outras oportunidades eu falei aqui em outros programas, a minha visão é que um eventual governo Lula iria frear um pouco a velocidade da adesão do Brasil para o CDE. E é exatamente isso que parece que vai acontecer. Há muitos pontos que o Brasil teria que conceder na sua adesão ao CDE, que efetivamente este novo governo vai colocar algumas dificuldades. Então, eu acho que para começar, chamar a atenção que o Brasil volta a ter uma participação importante na região, porque a capacidade brasileira de negociar do seu ponto de vista econômico em outros espaços depende muito da sua capacidade de fazer juntos parceiros, sejam do nosso continente, seja de outros continentes. O Brasil sozinho é muito fraco para conseguir acordos mais robustos ou de maior interesse nosso. Então, um dos aspectos importantes dessa diplomacia é a capacidade de ajudar o país a ter um papel mais ativo nas negociações comerciais e de investimentos no espaço internacional. Acho que depois nós vamos aprofundar um pouco essa discussão, mas terminando, um ponto que me chamou muita atenção é que o Brasil já começa de maneira muito acelerada, inclusive sinalizando a sua posição com referência à guerra na Ucrânia, quer dizer, condenando a invasão, mas defendendo uma negociação para o fim da guerra, já sinalizando de que, eventualmente, a China e a Turquia podem ter um papel importante no processo de intermediar algum tipo de negociação nessa esfera. Ou seja, tanto do ponto de vista econômico quanto a presença política do Brasil, o país está retomando mais rapidamente do que se supunha anteriormente. Anteriormente se supunha que haveria um certo tempo para essa retomada. Essa retomada ia ser feita devagar, dada o impacto da saída do Brasil do espaço internacional e da diplomacia brasileira feita ao longo do período Temer e o Bolsonaro. Mas o dinamismo, a vontade e a capacidade de negociação do novo governo está indicando que essa retomada vai ser bem rápida. Valeu, Prado. Bastiãozinho, quais são os seus comentários iniciais sobre esses primeiros passos? Bicalho, quando a gente debateu o tema da política externa do Brasil no mundo, no governo Lula, no final do ano passado, quer dizer, ainda de maneira muito prospectiva, chamamos a atenção para o fato que, dentro dessa crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, tá, que alguns falam já de uma nova Guerra Fria, né, envolvendo Estados Unidos e China, o caminho do Brasil seria um caminho intermediário, né? Quer dizer, de não tomar partido demais, nem de um lado nem do outro, e tem boas relações com os dois países, historicamente, e de explorar as oportunidades, né? O que é possível
na relação com tanto chineses e norte-americanos. Tá? E aí eu chamaria a atenção para a seguinte coisa, quer dizer, as primeiras movimentações do Lula, né, foram, digamos, na direção do Ocidente, né? Quer dizer, primeiro aqui as visitas à Argentina e ao Uruguai, e a reunião que o Luiz Carlos já comentou em detalhes. Tá? Essa semana esteve no Brasil o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, né? Também a ministra de Relações Exteriores francesa, tá? Para acertar uma visita do Macron, do presidente francês Emmanuel Macron, e também já está acertada uma ida do Lula aos Estados Unidos para se encontrar com Joe Biden, presidente norte-americano. Tá? Então, quer dizer, a América do Sul, não? Europa, Estados Unidos, sendo que aqui no contexto das visitas aqui pela América do Sul, um dos temas era o acordo do Mercosul, União Europeia. Tá? Isso não significa, evidentemente, tá, que é uma tomada de posição, de maneira alguma, né, no sentido desse bloco. Até o Luiz Carlos já adiantou, né, que ainda que o Brasil tenha sido esse encontro com o chanceler, com o primeiro-ministro alemão tenha sido interessante e muito amigável, o Brasil já se posicionou, né, ainda que contrariamente de maneira crítica à invasão russa do território ucraniano, tá? Mas o Brasil não topou, né? Na verdade, essa canoa furada de mandar armamentos para a Ucrânia, tá? E até ao falar da crise na Ucrânia, da guerra russo-ucraniana, né, apontou a China, né, como junto com a Turquia também, elementos aqui que o Luiz Carlos já destacou, como sendo países que poderiam, juntamente com o Brasil, colaborar para uma solução, para um final desse conflito, né, para um acordo de paz entre os envolvidos. Tá? Porque, na realidade, os lados estão escalando, e aí a gente pensa Rússia e também Estados Unidos e Europa, aliados da Ucrânia, que tem ajudado a Ucrânia no seu esforço bélico. Então, o que eu tô curioso, né, quer dizer, para as primeiras sinalizações em relação à China, né, dado que as primeiras viagens se deram no âmbito da América do Sul, né, e recepções, né, quer dizer, não só viagem, porque aqui no caso o alemão é que veio para cá, mas enfim, América do Sul, Europa e Estados Unidos. Tá? E quando é que vai ser esse primeiro encontro, então, com o Xi Jinping, né? E como é que vai ser essa tomada de posição em relação à China, né? Apesar de termos também aquelas sinalizações interessantes. Mas o último ponto que eu destacaria em relação a isso tá ligado à movimentação inicial do presidente brasileiro, é que essa reaproximação, né, com os países latino-americanos, em particular sul-americanos, ela também está, de alguma maneira, relacionada à China. Né? Porque, de um lado, se nós virmos a questão com o Uruguai, tem essa possibilidade, esse acordo que já vem sendo negociado entre o Uruguai e a China, né, que poderia ser um golpe muito duro, quiçá fatal, no Mercosul. E em relação à Argentina, tá, houve uma redução do comércio bilateral com os argentinos, tá, muito grande, e, na verdade, a China veio ocupando, tá, esse espaço que foi deixado pelo Brasil. Tá? Então, de certa maneira, essa reafirmação do comércio bilateral, das relações Brasil e Argentina, se dá no sentido de um peso crescente, tá? De reduzir esse processo de um peso crescente dos chineses
aqui na região e na Argentina em particular. Então, não apenas reafirmar um protagonismo brasileiro na região, a liderança brasileira, né? Isso é um termo que, evidentemente, o pessoal de Itamaraty não usa, né? Um termo liderança brasileira é um termo sempre evitado do ponto de vista da linguagem diplomática, tá? Mas tem uma ideia de reafirmação, de retomada do protagonismo do Brasil como líder na região, mas isso envolve também um deslocamento da China, que cresceu muito a sua presença na região nos últimos anos. Então, seriam Valeu, essas primeiras colocações para a gente trocar uma ideia, né? valeu, Bastianzinho. Numa, colocar você na roda. Como é que você está vendo essas primeiras jogadas brasileiras no tabuleiro internacional? A volta do Lula, a volta dessa política brasileira, enfim. Então, Micário, acho que há muitos aspectos que já foram sublinhados pelos camaradas, Luiz Carlos e Eduardo. Eu diria que, de facto, a gente pode especular, de alguma forma, mas já tem elementos assim que permitem afirmar que haverá uma ruptura em relação ao governo anterior, né, quanto à inserção geopolítica, geoeconômica do Brasil e, obviamente, do ponto de vista econômico. Tá? Um dos grandes desafios que já foi apontado é justamente o posicionamento do Brasil em relação aos dois grandes blocos que estão a caminho, pelo menos, de se constituir, com, de um lado, o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e do outro um bloco centrado na China, bom, na verdade que tem a China como grande protagonista, né? E desse ponto de vista, de facto, como o Eduardo já falou, temos uma clara assim, indicação que o Brasil vai tentar caminhar na direção de um não alinhamento, de um certo não alinhamento, ou seja, ele tem dado tanto aos Estados Unidos quanto aos países europeus, bom, a Alemanha com a visita do chanceler, daqui a pouco a visita para o presidente francês, Macron, umas um sinal muito claro que haverá uma colaboração do Brasil com esses países e, ao mesmo tempo, o Lula e a diplomacia brasileira têm dado também indicações que haverá retomada de um projeto de, vamos dizer, de integração, de uma concepção de inserção do Brasil no sistema internacional, associado aos grandes países do Sul. E particularmente, obviamente, aos BRICS, aos outros membros dos BRICS, né? China, Índia, África do Sul, e até a Rússia. Tá? Mesmo se o Lula sendo muito cauteloso, não se posiciona tanto na questão do conflito russo-ucraniano. Tá? Até porque justamente é um ponto de atrito muito grande entre os dois blocos já mencionados. Tá? Então, o Brasil, é importante sublinhar, tem uma posição de locomotiva das economias latino-americanas e particularmente sul-americanas. Tá? Quando você fala com qualquer economista heterodoxo na Argentina, no Chile, até na Venezuela, você vai ter sempre vai voltar essa ideia fundamental que o Brasil é a grande economia sul-americana, que, portanto, os rumos seguidos pelas políticas econômicas no Brasil e
em particular, o tipo de inserção econômico, comercial promovido pelo Brasil tem uma importância muito grande na região, tá? E essa questão é importante porque, de facto, os anos de governo, de presidência Temer, os anos de presidência Bolsonaro, tem levado o Brasil a voltar a um certo isolacionismo, entre aspas, em relação à região, tá? Tem um fenômeno quase de insularidade do Brasil em relação à América do Sul. Bom, lembramos todos a declaração do Guedes dizendo que não estava muito interessado nesses projetos de integração regional, em várias oportunidades. Então, com a volta do Lula, temos a volta de uma perspectiva já apontada pelo Luiz Carlos, de uma reconstrução dessa integração regional com o Brasil, e aí o Brasil voltando a ser o líder regional em termos econômico, em termos produtivo, em termos comercial. E aí, realmente, a gente, nesse sentido, volta a ter a questão da relação com os dois blocos. Tá? Porque se, de um lado, de facto, os projetos de integração multilateral que tinham sido carregados pelos dois governos anteriores, que representavam uma espécie de entreguismo, desculpe, do ponto de vista econômico, esses projetos neoliberais, eles, de outro lado, são contrabalanceados por outras perspectivas de integração, particularmente com os países do Sul, e aí se coloca a questão do tipo de relação que vai ser construída, que vai ser reconstruída, por exemplo, com a China. Tá? Porque a questão da presença chinesa na América do Sul, ela é ambivalente. Ao mesmo tempo que a China se tornou o principal parceiro comercial, o quase, bom, em termos de exportação, certamente, no caso dos países primário exportadores como o Brasil, com forte pauta primário exportadora, como o Brasil, mas também em termos de presença de investimentos chineses, particularmente nos setores de infraestrutura, tá? Então, a questão que se coloca é de tentar retomar um projeto de integração regional que, ao mesmo tempo, seja um certo escudo contra uma integração que seria completamente, vamos dizer, sujeitada em relação ao bloco ocidental, mas, ao mesmo tempo, evitar de se tornar tampouco uma província fornecedora de matérias-primas para as economias asiáticas, em particular para a economia chinesa. Tá? Então, o Brasil é o único país da região que tem escala, que tem sistema produtivo para tentar, pelo menos, resistir produtiva e infraestruturalmente a essa crescente presença chinesa, em particular. Tá? Então, é uma equação que não é tão fácil. Por isso que acho que o caminho de um certo não alinhamento, beneficiando tanto de boas relações comerciais, econômicas, diplomáticas, com o bloco ocidental, quanto com o bloco oriental, entre aspas, liderado pela China, seria o melhor caminho, a meu ver, e a análise que tem sido desenvolvida e apresentada pelo Lula nos últimos tempos, desde que se configurou como candidato, depois como vencedor da eleição. Tá? Então, seriam basicamente, depois a gente vai voltar, imagino, essas questões. Valeu, Luma. Dudu, colocar você nessa discussão, essa volta do Lula, essa volta desse protagonismo brasileiro, é bem-vindo na América Latina, né? E a gente, depois de 2 meses na volta do retorno, e no nosso último programa,
Nós estamos falando sobre a perspectiva do que estava por vir do governo Lula. E agora a gente já está avaliando o primeiro mês do governo Lula. E me parece que nesse primeiro mês, a questão externa e o tipo de inserção e a sinalização foi até mais rápido do que a gente esperava. Em certa medida, como o Prado, o Baixa e o próprio nome já disseram, o eixo, e a gente tinha falado isso aqui há 2 meses atrás, o eixo é a integração regional, especificamente a questão da América do Sul. Dado o papel de liderança que o Brasil tem, dado o tamanho da sua economia, dadas as escalas econômicas, políticas do governo brasileiro, e dado o papel que o Lula já desempenhou no passado e sinaliza que vai desempenhar no presente, a busca do processo de avanço na integração regional é um eixo central do governo. Toda a discussão, inclusive, aqui, a gente pode depois debater sobre isso, toda a polêmica ou não, sobre a ideia de moeda moeda comum, a gente pode voltar nesse ponto dessa discussão, ou formas de troca comercial sem utilizar o dólar, que é essa discussão que o Lula foi na Argentina, porque toda essa questão foi levantada por causa de um artigo do Haddad, ainda durante a campanha, sobre moeda comum. Verdade com Galípolo, que também está na equipe econômica. Isso. Mas mais do que essa discussão que eu acho importante, é a sinalização do que foi o protagonismo está de volta do Brasil numa região sul, e mais ainda, o Lula, inclusive, falou da negociação da União Europeia, mas falou, vamos aguardar um pouco, vamos negociar em outras bases. Tá? Toda a discussão da entrada na OCDE também, como o Prado já comentou, o Lula falou, não, nós não vamos negociar com um país pequeno. Eu acho que tem uma questão que e aí, Baixa, não sei, bom, a gente pode até discutir sobre a questão chinesa dos BRICS, não foi do primeiro movimento, mas acho que terá movimentos de aproximação com os BRICS. Eu acho que o Lula vai jogar nessas duas pontas. A questão europeia, sim, mas é a questão europeia na questão dos investimentos, na questão ambiental, que eu acho que é um eixo fundamental. A questão ambiental vai ser um eixo fundamental da política externa, sobretudo olhando para a Europa e para os Estados Unidos nessa questão ambiental. Mas, ao mesmo tempo, como já foi dito aqui, ele diz o seguinte, ó, não fala do Lula, você não fala na hora, quando um não quer, dois não brigam. Então, ele está criticando a guerra e, inclusive, diz que não vai dar fornecer, né, armamentos ou suprimentos para a guerra. Ele também sinalizou que eu estou fora dessa história. Tá? Então, nesse sentido, ele não vai tomar lado e partido na guerra, isso para mim está muito claro. Né? Tem uma aproximação já com os Estados Unidos, mas acho que também terá, nos próximos meses, nós veremos movimentos significativos na questão da aproximação dos BRICS. É bom lembrar que tem um presidente dos BRICS, na verdade, foi escolhido pelo Bolsonaro, né, com mandato. Então, até que ponto permanecerá ou não esse presidente durante o governo Lula? Lembrando que o economista foi tirado também com mandato. Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Paulo Nogueira Batista Júnior? O Paulo Nogueira Batista Júnior, que era o presidente dos BRICS com mandato. O Bolsonaro, não sei se foi o Temer ainda. Diga, Prado. Só para explicar, ele é presidente do Banco dos BRICS, não dos BRICS, porque os BRICS é um acordo. Não, eu estou chamando dos bancos dos BRICS, claro. O que o Prado está chamando a atenção, os BRICS é um acordo entre os vários países, mas um dos instrumentos institucionais, que é onde tem a grana, né, e que pode ser potencializado como financiamento, coisas do tipo, é o Banco dos BRICS, que o Paulo Nogueira Batista Júnior teve o mandato e foi retirado pelo governo Bolsonaro. Né? Então vamos esperar nos próximos meses que podem ocorrer mudanças nessa relação. Acho que também um dos campos de avanço da política externa brasileira será também a questão de uma retomada com os BRICS e uma reconfiguração da relação com a China. Então, você tem um polo BRICS e China, um outro polo Europa e Estados Unidos, e aqui com uma lógica, no caso europeu,
é muito forte a questão ambiental, a questão do debate. A questão dos BRICS é a questão chinesa, me parece que é como pensar relações comerciais e tecnológicas além da interação comercial, né? Que nesse sentido a gente exporta commodities, importa máquinas e equipamentos, mas o eixo da política externa brasileira ficou muito claro nesse primeiro mês. É a integração regional e é avançar nos passos da integração regional para fortalecer a negociação com esses grandes blocos, não a partir do Brasil, mas a partir da região. Então, esse é pelo menos o primeiro cenário que eu consigo enxergar desse primeiro mês de governo. Dar uma Valeu, palavrinha, Dudu. Bicalho. Tudo bem. Concordo. Também acho que haverá uma aproximação com os BRICS, que o caminho será esse caminho de não alinhamento, né, usando o termo que o Numa utilizou, que é um termo lá de trás, do passado, que a gente explicou em programas anteriores, nessa posição intermediária, negociando com os diferentes blocos, né, e procurando tirar as vantagens possíveis, né, dessa relação nos seus diferentes eixos. A única coisa que eu acho é que, bom, eu também acho que haverá essa aproximação, mas até aqui os movimentos foram um pouco tímidos, né, nessa relação com os BRICS. Então, estou curioso para ver os próximos passos, né? Mas a minha expectativa é a mesma que a sua. E aí também concordando, né, que a integração regional aqui na América Latina, né, particular na América do Sul, é realmente o grande eixo, né? A ideia do Brasil como de fortalecer, de recuperar espaço perdido e fortalecer essa posição como líder regional aqui na América do Sul. Tá? Esse Pradinho, é o grande foco. Até porque, só, Bicalho, uma última palavra, você falou da questão da natureza do comércio com as diferentes regiões, do ponto de vista de produtos industriais de mais alta tecnologia, por exemplo, o nosso principal mercado é aqui, tá? Não é para os países do norte. Pradinho, você queria fazer uns comentários sobre a questão Queria, da moeda única, essa questão que surgiu no meio desse debate? queria sim. Você tem, primeiro, chamar a atenção o seguinte: toda a política do PT, desde a entrada do primeiro mandato Lula lá atrás, foi no sentido de criar um espaço econômico onde a presença brasileira seria maior que a América do Sul, não é América Latina, é América do Sul. A Unasul é a expressão disso. Por que América do Sul? Porque o Brasil tem absoluta consciência que, na medida em que atravessa esta fronteira e entra no Caribe e começa a se aproximar da América do Norte, a presença americana é realmente avassaladora. Basta ver as relações comerciais. No Cone Sul, o papel, a importância do Brasil é muito grande, da China também. Só para ter ideia, Numa, a China representa alguma coisa em torno de 30% da exportação dos países do Mercosul, que é mais ou menos a mesma coisa do Brasil. Os Estados Unidos, ele é um terço disso, aproximadamente. Então, o Mercosul e o Brasil também têm seus principais mercados, a China, a União Europeia e os Estados Unidos, né? O Brasil é bem global trader nesse sentido, ele é bem razoavelmente equilibrado, embora a China tenha crescido em comparação a outros países nos últimos anos. Mas ainda ele também a possibilidade de fazer uma política externa relativamente independente se reflete também nas próprias relações comerciais brasileiras. Mas qual é a dificuldade da região? A Argentina, vamos pegar o ponto, ela tem problemas de balanço de pagamento graves, ela tem falta de dólar. Então, a primeira questão que se coloca é por que na relação comercial entre Brasil e Argentina, nós devemos usar o dólar, que é a moeda escassa, sob o ponto de vista da Argentina.
essa discussão já é uma discussão antiga. O que se coloca não é estabelecer uma moeda única lá, a União Europeia, que se criou o euro, mas estabelecer uma moeda estrutural. O que quer dizer isso? É uma unidade que não vai ser emitida, propriamente dito, que vai servir como base para troca bilateral sem usar dólar. Então, imagine que a Argentina tinha um débito ou ficava deficitária com referência ao Brasil. Em vez dessa dívida ser em dólar, ela seria nessa unidade de conta comum. Ela não seria nem peso, nem real, mas seria nessa unidade de conta comum. Essa unidade de conta comum tem que levar em conta a inflação dos dois países, mas ela não precisa ficar sujeita aos problemas associados à política monetária norte-americana. Observe a importância desse movimento, que isso não é muito diferente da discussão que há entre a Rússia e a China, no sentido de estabelecer mecanismos de comércio que não passem pelas redes tradicionais dos mecanismos financeiros internacionais. Então, é claro que uma coisa muito, muito modesta. E há uma preocupação grande, que é o seguinte, no caso da América do Sul, e se a Argentina não puder pagar, qual é a garantia que o exportador brasileiro teria? Observe que o exportador brasileiro quer real, ele não precisa de dólar. Essa garantia seria dada em termos de produtos, seria uma garantia real, que pode ser trigo, pode ser outros produtos eventualmente produzidos pela Argentina, o que não é muito diferente daquilo que está sendo discutido na Ásia. Então, caso isso vá adiante, nós estamos vendo um mecanismo muito interessante, que pode ter consequências, não terá a curto prazo, mas a médio prazo pode ser uma forma muito interessante de estabelecer novas formas de comércio bilateral no mundo onde o sistema financeiro internacional tem uma série de custos para se operar dentro dele. Voltando para a questão do Banco dos BRICS, a importância dele, só chamando a atenção, uma pequena correção, mas é importante. O Nogueira Batista foi afastado ainda durante o período Temer. A alegação do afastamento, ele foi afastado pelo banco, que ele teria rompido com as normas internas do banco, ele teria criticado o governo brasileiro. Quer dizer, ele era, embora seja o dirigente do Banco dos BRICS, ele fez críticas ao governo, então, ao governo Temer, isso acabou justificando o seu afastamento. Mas, claramente, agora o que se coloca é que seria melhor ter no Brasil, ter nos BRICS, alguém vinculado ao novo governo, mas eu não acredito que será tão fácil fazer essa mudança no curto prazo. Isso vai exigir algum prazo, algum tempo para se mexer dentro dessa esfera. O outro ponto, que desde o Só um governo Fernando comentário, Henrique... Prado. Só um comentário, Prado. Desconfio que isso não deve demorar muito tempo, não, Prado. O que é que você está chamando de muito tempo? O quê? 1 ano? 6 meses? Eu não sei, é muito difícil Eu, de saber, mas é possível. eu acho que isso será quando eu estou sinalizando, eu acho que isso será uma mudança nos próximos meses, Prado. Vamos ver. É muito difícil a gente fazer qualquer cenário nisso, porque eu pessoalmente não tenho nenhuma informação de como é que anda essa esfera, mas eu acho um cenário perfeitamente plausível. Mas vamos retornar à questão da integração da América do Sul. Um dos pontos da integração da América do Sul, aliás, desde o governo Fernando Henrique, era a integração física, via ferrovias, via estradas, porque um dos problemas da relação do Brasil com a América do Sul é que, tradicionalmente, o Brasil está de costas para a América do Sul, né? Fora o Cone Sul, é muito difícil acessar outros países da região pela existência de áreas menos populosas e também
por fato nós compartilhamos essa imensa floresta equatorial que é a Amazônia. A integração não caminhou desde o governo Fernando Henrique, principalmente porque o Brasil, desde então, viveu eternamente com restrição fiscal. Então, você não. Os investimentos elevados para poder fazer esses eixos de integração nunca foram adiante. Por um lado, a perspectiva de você ter um país como a China, com mecanismos de financiamento e com interesse em fazer investimento em infraestrutura, pode vir a ser uma grande oportunidade de se fazer esses movimentos. Por outro lado, esses movimentos terão um grande empecilho, que é a questão ambiental, que vai ter que ser tratada, porque, obviamente, uma parcela razoável dessa fronteira é em áreas onde há preocupações de natureza ambiental, então tudo isso terá que ser tratado. Mas a dimensão da integração sul-americana passa pela a retomada do Brasil nessa esfera, mas o seu desafio está nesses dois pontos. Teremos recursos para aumentar a integração física da região, que é fundamental para aumentar o comércio. E segundo, como a agenda, eu acho que é compatível, mas como é que você, na prática, vai compatibilizar esse aumento dessa integração, principalmente nessas áreas, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e outras, sem afetar efetivamente o meio ambiente? Que mecanismos nós vamos fazer para colocar isso? E, finalmente, a questão da busca por formas de ampliar o comércio na região, poupando divisas, ou seja, poupando dólar, com mecanismos internos para a movimentação de dinheiro. Só para botar um pouquinho aí de pimenta na discussão geopolítica, isto de vir a ser um ponto não de atrito, mas uma certa má vontade do sistema financeiro internacional e dos Estados Unidos com os países da região, caso isso avance. Se não avançar, se for um pouquinho, não tem problema, mas caso isso avance. Então, o cenário de que, na medida em que essa política brasileira de não alinhamento der certo, eu acho que vai aumentar as tensões. Caso ela não seja efetiva, não. Mas, caso ela traga resultados mais sensíveis, nós vamos ver algum movimento americano inconformado com esse caminho. O grau disso vai depender muito da diplomacia brasileira e também do tipo de impacto que isso vai ter para a influência americana na região. Bastanzinho, Queria você fazer que havia pedido aí, isso, tinha queria pedido a palavra, comentário. e depois o Numa, que está quietinho ali. Como é que é aquela do Gentil Cardoso, quem se apresenta, tem a expressão do mundo do futebol, mas enfim, achei que quem você fosse... pede tem preferência, prioridade, quem desloca, Isso, recebe, alguma coisa isso, assim. é por aí. Bom, um comentário bem pontual, né, em cima dessa última fala do Luiz Carlos. Aqui, de fato, aqui na região, quando a gente pensa, em particular no comércio Brasil-Argentina, né, o nosso vizinho, a Argentina, tem um problema, né, quase que crônico de escassez de dólares e que recentemente atingiu patamares dramáticos, né? Isso é verdade. Então, existe uma questão muito objetiva aqui em relação a isso. Agora, durante a sua fala, você fez menção ao movimento que Rússia e China estão fazendo, né? E aqui coloca um elemento que é mais amplo, tá? Nessa questão de escassez de dólares ou de ter que dispor de dólares, que é o fato que o dólar é tanto a principal moeda internacional como uma moeda nacional, a moeda nacional dos Estados Unidos da América. E esse caráter de moeda dos Estados Unidos da América ficou muito claro, quer dizer, já se sabia, óbvio que sempre se soube disso, mas isso ficou muito forte
agora pelas sanções que foram impostas, primeiro ao Irã, né, em relação ao uso do dólar, e agora em relação à Rússia, A nossa depois da vizinha invasão da Venezuela Ucrânia. também, né? A A nossa vizinha Venezuela também. Venezuela também. Quer dizer, Venezuela o uso também. do dólar como arma, que a gente nós já Exatamente, discutiu é aqui que o várias vezes. nosso colega Hernani Torres gosta de falar da bomba dólar, Hum. né? É uma arma, foi usada como uma arma, né? Essa apropriação das reservas russas sinaliza que, olha, do ponto de vista geopolítico, quer dizer, ter reservas em dólar não é uma garantia, porque no momento que você tiver em algum conflito com os Estados Unidos, né, eles vão usar dessa atribuição do dólar ser a sua moeda nacional, tá? E vão jogar a arma dólar, então vão usar a arma dólar, a bomba dólar contra você, né, contra o seu país. Então, quer dizer, existe uma dimensão muito objetiva de um problema concreto, estrangulamento externo e de escassez de dólares que a Argentina vive, já vive há muito tempo na verdade, ela está praticamente em default, um default virtual desde 2018. Se não tivesse ido ao FMI em 2018, tinha quebrado, né? Em moeda estrangeira se quebra. Tá? Aí até eu faço uma breve menção, você usou o termo restrição fiscal, isso aí é mais controverso, né? Quebrar na sua própria moeda, enfim, mas essa é uma outra discussão, é algo mais discutível. Então, existe essa questão objetiva aqui na região, mas existe uma outra questão que se tornou muito importante recentemente, que o uso do dólar enquanto arma, né, por parte do país que emite, os Estados Unidos da América. Né? Então, uma redução da exposição a dólar, uma redução da dependência ao dólar, é algo que atingiu também uma dimensão estratégica, e Só não esclarecer apenas que eu do falei, ponto de vista econômico, comercial. só esclarecer o que eu falei sobre restrição fiscal. Falei sobre política de restrição fiscal. Eu falei Tá, que não, o Brasil, ao longo desse sim, período, é, veio mantendo é esta importante política. isso. Exatamente, Então, esta política é uma impediu, restrição autoimposta, né? Por autoimposta, exemplo, impediu. sob a forma dessa regra draconiana que é o teto de gastos. Pois é, isso impediu que o Brasil fizesse investimentos em infraestrutura, que seria muito importante, inclusive para a ampliação do comércio, como tanto estradas de ferro, Beleza, portos, então etc. Esse é o ponto. estamos de acordo, mas é importante só fazer né, É, essa observação política é. aí resolve tudo. Mas valeu, era isso que eu queria falar, Bicalho. Numa, abrir uma vaguinha aqui para você, né? Senão você não consegue estacionar, né? Nesse programa. Hoje está todo mundo se apresentando para o jogo, né, Bicalho? Exatamente. Exatamente. É, então, tem um elemento, acho que a gente poderia acrescentar ao debate, que tem a ver justamente com a retomada de determinadas políticas voltadas para o meio ambiente, em particular o fato que o Brasil passe a reintegrar grandes tratados internacionais relacionados ao meio ambiente, a questão da proteção e da preservação também dos ecossistemas, a questão vamos dizer, da retomada, né, de um projeto de desenvolvimento social, né, de áreas que eram vítimas de políticas exploratórias, na verdade, de um abandono, como o caso do espaço amazônico, por exemplo. Tudo isso faz com que, de fato, o Brasil, com Lula, vai baixar consideravelmente a rejeição, entre aspas, que podia existir em função justamente do posicionamento muito hostil, dos últimos governos, particularmente do Bolsonaro, em relação à questão da proteção do meio ambiente e a relação também ao respeito, aos direitos
e das populações, né, que ocupam os espaços de preservação. Então, tudo isso faz com que a gente provavelmente, a gente vê já que há retomada de colaboração nesses aspectos. Isso torna mais difícil também a adoção de barreiras não tarifárias relacionadas justamente ao respeito de normas sociais, de normas ambientais que podiam ser aplicadas ao Brasil, tá? Na exportação de todo tipo de bens, mas particularmente das matérias-primas agrícolas, mas também, eventualmente, minerais, né? Então, esse é um aspecto que acho que tem que ser sublinhado. A gente já vê, nesse mês, a gente já vê que essa agenda ambiental vai ser uma agenda que vai estar no centro das preocupações do atual governo, e isso tem, obviamente, repercussões econômicas, comerciais. Bom, um outro aspecto, acho que poderia ser sublinhado, é relacionado à política tecnológica. Tá? Isso é um assunto que, obviamente, por enquanto, é difícil tratar assim, de uma forma muito aprofundada, porque depois de um mês ainda não houve tempo de relançar grandes programas de investimento em tecnologias, em setores mais avançados tecnologicamente. E, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente em que consistiria e quais formas tomaria a política industrial. Mas, certamente, uma das pistas que podem ser seguidas justamente é relacionada a essa economia verde, né? Da qual já falamos em vários programas para outros países, e que agora vai voltar justamente no centro das preocupações. E também relacionada a essa questão das possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento de uma política industrial, a gente pode pensar justamente em termos de colaborações em escala regional, em particular, ou até em escala mais global, com países do Sul. Tá? Então, acho que esse é um aspecto que tinha existido nos governos, particularmente Lula II, mas que poderia ser retomado, e há índices que esse tipo de políticas produtivas poderiam ser mais ativas, poderiam ser retomadas. Tá? Enfim, eram essas duas observações breves que eu queria fazer. Dudu, Diego, Ricardo, eu ia trazer um ponto aqui que tem a ver com a política externa já iniciada do governo Lula, mas é interessante chamar a atenção que nessa semana passada, eu não sei se foi nessa ou na semana passada, isso saiu até na página 12 do Jornal Argentino, e também circulou nas redes sociais no Brasil, a general, deixa eu até dar o nome exato, a, a general Laura Richardson, tá? Que ela é comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. E ela dando uma entrevista, chamou muita atenção, queria colocar isso na roda aqui para gente, porque ao mesmo tempo, se o Lula está reforçando as políticas de integração regional e buscando aumentar a autonomia da região, sobretudo da América do Sul, como o Prado mesmo falou, dessa mesma semana, essa comandante, né, acho que é a segunda general norte-americana, dá uma entrevista dizendo que a segurança estratégica norte-americana depende da capacidade, e aí a gente está falando de um general que comanda, né, essa região, depende de se obter os recursos e o controle sobre o lítio da América do Sul, sobre o petróleo e sobre as fontes de água doce. Observe que não é à toa
que no momento que se aumenta a autonomia, você já começa sinalizações norte-americanas sobre vamos manter a nossa área de influência ainda forte. Estou colocando isso na roda porque acho que esse é um dos elementos que eu acho que faltou aos governos do PT, é entender a partir do momento que você começa a fazer uma política mais altiva e que busca aumentar a autonomia nacional e, nesse caso, regional, aumenta as reações externas para que isso não aconteça. Então, a gente estava falando aqui de um possível não alinhamento, ou seja, o jogo da política externa tentando obter ou de um lado ou do outro o máximo de vantagens, que seja na questão europeia, que seja na questão dos BRICS, na questão chinesa, mas no momento em que você tem um conflito cada vez maior, né, entre blocos, que é a questão da guerra da Ucrânia, uma disputa hegemônica, não vai ser fácil manter nesse não alinhamento para obter vantagens dos dois lados. Nesse sentido, eu estou reforçando a dificuldade desse tipo de política externa e uma política que vai buscando mais autonomia significa que você tem reações permanentes. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Na hora que você faz uma política que vai sendo mais autônoma e mais altiva no campo externo, acontecem reações. E, nesse sentido, acho que os governos do PT, na verdade, não erraram na política externa, mas não entenderam que os acertos geram fortes reações. Então, eu estou trazendo essa fala dessa comandante, que não é uma coisa, vamos dizer assim, já deliberada, mas a gente tem que botar isso nesse jogo para entender a política externa numa arena do sistema internacional, em que você tem disputas entre polos hegemônicos e quem não está de um lado, supostamente quem está na liderança, acha que está do outro lado. Então, é um cenário de busca de aumento da autonomia, mas ao mesmo tempo terão reações dessa busca de autonomia. Acho que a política externa será, acho que mais tensa as reações do que inclusive foi em períodos anteriores. Queria botar isso na roda aqui para vocês. Eu vou participar aí, o Ricardo. O Dudu, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. Agora, eu entendo que esse ponto é muito importante, dado a nossa fragilidade interna no país. O mais frágil são uma determinada sociedade, é mais fácil ela ser desestabilizada econômica e politicamente quando ela busca uma relativa autonomia. Esse, a meu ver, é a grande fragilidade que tem no Brasil para buscar isso que me parece a sua vocação natural, de trabalhar um pouco nas franjas de um mundo, como falou. Nós falamos pouco de Davos, mas é interessante que nesse encontro de Davos, primeiro, a perda de importância de Davos foi evidente. Segundo, o fato de que ele reconhece que nós estamos com um mundo em fragmentação. Nós estamos vivendo um momento em que a famosa agenda da globalização está retrocedendo rapidamente. As políticas comerciais americanas, que sempre foram muito nacionalistas, estão mais nacionalistas que já eram. A Europa cada vez maior da OMC. A OMC foi praticamente paralisada pela posição americana e pela própria posição europeia, mas principalmente americana. Então, nós temos uma paralisação dessas instituições. Nós temos o uso de política comercial como arma, não é só a questão do uso do dólar, mas, por exemplo, o bloqueio para exportação de produtos de chips, etc., para a China, sem nenhuma justificativa razoável, é um instrumento muito duro, é uma arma de tecnológica ou de restrição ao acesso tecnológico muito duro, o que vai levar, obviamente, à reação desse outro país, o outro bloco, que vai provavelmente avançar com referência a isso. Então, nós vamos viver num mundo muito mais complicado sobre isso. Então, a questão que se coloca, e aí é uma questão de natureza econômica,
Qual é o nosso nicho nessa disputa? Nós vamos retomar a indústria? Que indústria? Com quem? No momento em que as grandes empresas transnacionais buscam se reposicionar com o enfraquecimento das cadeias globais de produção, qual é o nosso papel dentro disso daí? Então, essa discussão ainda há que ser feita. Nós estamos discutindo muito pouco isso daí. Por outro lado, volto a chamar a atenção. Uma política externa independente e uma política econômica independente implica uma capacidade de coesão interna, implica mudar também o papel das Forças Armadas no país. Elas têm que se preocupar menos com o que acontece E, domesticamente e ter um papel mais ativo em apoiar uma posição mais independente do país. Não no sentido de ser agredir alguém, ao contrário, mas de se posicionar reforçando a agenda brasileira, inclusive a sua capacidade em áreas onde ela projeta poder, como, por exemplo, na chamada Amazônia Azul, nas áreas de exploração do mar continental brasileiro, ter capacidade de fazer isso. Essa era uma observação que eu ia fazer, Luiz Carlos. Legal que você trouxe esse ponto e relembrar que, bom, depois dos episódios, né, das primeiras semanas de governo, né, todos os problemas que houve, que já têm sido muito discutidos, naquela entrevista que o Lula deu para a Globo News, né, ao falar sobre as Forças Armadas, né, ele chamou a atenção para o papel, né, muito importante que as Forças Armadas têm no sentido da política de defesa, né? E dentro desse contexto de uma nova Guerra Fria e de uma política de não alinhamento, que, como acho que o Dudu chamou bem a atenção, é uma política de pisando em ovos, né? É delicada, o equilíbrio é complicado. Uma política de defesa é algo indispensável, né? Prioritário. e aí eu vou pegar esse gancho, Baixo, porque era isso que eu estava querendo falar. Porque acho que é mais só do que a questão econômica, Prado. Para você ter autonomia econômica, se você não tem instrumentos políticos de defesa que vão além das Forças Armadas. A questão da defesa, e a gente observa quase sempre como a ideia das Forças Armadas. As Forças Armadas é um instrumento para pensar a questão da defesa nacional. Porque vai além, Prado, e junta com a questão econômica. Porque você tem guerra de informações. A Dilma estava sendo espionada, mas a Petrobras também estava em 2013. É nesse sentido que eu falo que a gente não tem os instrumentos. Se a gente não se prepara para ter o enfrentamento, a questão econômica que se cruza com a questão política, com a questão da defesa, né, vira um elemento importante. Porque a gente E estava aí tem ali, a dimensão da política tecnológica que o Numa falou. e da dimensão da Quando política fala da tecnológica. questão da dimensão da informação, né, das redes, enfim, Pensar que a gente isso tem a estava. ver com a dimensão tecnológica. Pensar que a gente estava tentando no pré-sal com a Petrobras, com a política industrial, desenvolver fornecedores nacionais. A gente não foi derrubado só pela dimensão econômica nesse processo. Teve a dimensão política, teve a dimensão da espionagem e teve a dimensão dos efeitos da Lava Jato. Eu só estou reforçando que esse movimento a gente precisa construir instrumento. E concordo com o Prado, tem que mudar a questão das Forças Armadas, mas vai além disso, Prado. E aí você tem razão, tem que ter uma coesão interna para pensar um novo projeto de defesa nacional que tenha essa dimensão ampla. Porque senão a gente vai numa direção, faz um movimento, aí a gente pode ter até alguma coesão, como tinha ali em 12, 13, 14, e aí você usa o instrumento externo de gerar instabilidade e a gente não está preparado para isso. Minimamente. Eu estou falando assim, de espionagem básica. Eu sei que todo mundo foi espionado, mas a gente está falando de você usar software Google, coisa do gênero, ou seja, de usar Forças Armadas, de usar televisão que está escrito que pode ser espionado, porque só usando em reunião em geral. Ou seja, se a gente não tiver minimamente essa capacidade, se a gente não aprendeu com isso, eu acho que tem múltiplas dimensões nesse fenômeno. A minha preocupação aqui, eu entendo que vai ter uma política externa altiva, de aumento de autonomia, mas a gente tem que estar preparado para a reação a esse movimento, que já foi enorme ali em 14, em 15,
mas o cenário hoje é de maior tensão ainda geopolítica. Então, também terão reações fortes. Bom, meus amigos, eu vou usar aqui a minha posição de âncora para justamente aqui encaminhar o final do programa, né? Nós temos mais de uma hora, então vamos encaminhar esse final. E, Prado, estava com vontade de falar, né, Prado? Depois de 2 meses, né? A gente agora, nesse iniciozinho de fevereiro, está retomando os programas, né? O curto-circuito saiu hoje, retomando, né, na terça-feira, dia 1º. Nós estamos gravando também no dia 1º esse Conversas, né? Como sempre, meia-noite, né, Bastizinho? O nosso horário tradicional. Quando estreia o programa do Pradinho, o programa solo? Ah, pergunta para o Pradinho. Pradinho Pradinho tá tá saindo em carreira, enrolando, ele tá Pradinho tá saindo em enrolando. carreira solo, É, então o curto-circuito mas sem saiu. abandonar a banda, sem abandonar a banda. O curto-circuito saiu hoje, retomou no dia 1º. Sábado sai esse Conversa. Sexta-feira, né, Dudu? O Diário da Crise, né, retomando agora no mês de fevereiro. Então, os programas voltando para a grade do canal. Mas noto pelo Pradinho com uma saudade, né, Pradinho? A gente se acostumou com isso. É legal, a gente gosta de fazer, né? Eu vou fazer uma pergunta, gostaria que vocês fossem sintéticos, né, na resposta. É o seguinte, para o pessoal que está acompanhando aqui essa nossa conversa, eu ia perguntar para vocês, quer dizer, qual é o lance que o pessoal tem que prestar atenção que vai acontecer agora? Quer dizer, se você fala assim, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ser fundamental para o jogo, é o que vai acontecer. Qual é a próxima jogada, Bastianzinho, que a galera tem que prestar atenção nesse front aí que você acha, ó, isso aqui é importante, presta atenção nisso. Pô. Tá mutado. Bom, olhar, quero falar de uma maneira bem objetiva, né, sem entrar em grandes temas, essa viagem do Lula para os Estados Unidos, esse encontro com Biden, do que vai resultar isso, e a movimentação em relação ao BRICS, né, o primeiro encontro, que eu ainda não sei quando vai acontecer, com o Xi Jinping. Né? Esses são os dois grandes polos, né? China e Estados Unidos. Então, olhar o que sai daí desses primeiros encontros é algo interessante, diria até que é algo inescapável. Valeu, Baixa. Prazerzão te rever nessa mesa. Nos vemos, né, no Ótimo, próximo valeu. programa. Numa, presta atenção em quê? Nesse campeonato aí. Bem, justamente acho que concordo totalmente com o Eduardo, né? Acho que realmente essa relação, particularmente com os Estados Unidos e com a China, vai pautar um pouco, vai ter que navegar, né, entre esses dois polos ao longo do mandato, né? Enfim, da presidência do Lula, né? E acho que eu olharia muito justamente a situação na América do Sul, tá? Porque a gente tem a possibilidade de retomar o caminho de uma integração regional, integração econômica, obviamente, e produtiva, então ver o quanto essa agenda vai se concretizar e não vai ficar só no campo das boas intenções. Tem que ver, assim, justamente números em relação a isso, porque a gente observou, por exemplo, o caso do comércio bilateral entre Argentina e Brasil, que houve uma substituição desses fluxos, né, bilaterais pela China, né? Então, ver justamente se há uma reversão dessa tendência, se os números vão mostrar mesmo a retomada de um projeto de integração regional. Obrigado, Numa. Obrigado pela sua participação nessa mesa. Vamos ver, né, Numa? Mais um ano de conversa sobre o mundo contemporâneo. Valeu mesmo, Numazinho. Dudu, Eduardo Costa Pinto. O pessoal tem que ficar de olho no quê, Dudu? Para entender essa economia política internacional do mundo, né? Como é que é do tempo presente? Olha, assim, eu acho que esses dois polos, como o próprio Numa, o Baixa e o Numa já comentaram, mas eu vou focar aqui. Porque eu acho que essa reunião com o Biden
é mais ou menos o proforma esperado. Eu acho que vai ser aquela aproximação do converscote, sabe? Porque os Estados Unidos não está prometendo nada, os Estados Unidos não está direcionando investimento, não tem grandes acordos no sentido de o quanto essa relação o Biden pode ajudar no sentido de financiamento, infraestrutura, ou seja, eu acho que vai ser mais um proforma. Eu acho, aí, é, eu acho que a gente tem que ficar de olho dos caminhos que o governo Lula vai fazer, até talvez depois dessa visita, sabe, Baixa? Do caminho que ele vai tentar ali para a Ásia, para os BRICS, sobretudo para a questão da China. Mesmo ficando mais quieto nesse início, mas eu acho porque aí nessa troca que pode potencializar muito financiamento, muita cooperação técnica, muita troca, a depender da forma como a gente vai realizar esse processo. É claro que os Estados Unidos vão reclamar disso, mas como os Estados Unidos, como a gente já falou aqui várias vezes, não entrega nada, então vai ser uma conversa ali, muito mais o seguinte, olha, pô, Lula, ganhou, não fortaleceu o Bolsonaro, isso não ajuda o Trump, estamos juntos, segurei a onda aí para as Forças Armadas não fazer besteira, e o Lula vai dizer, não, estamos juntos, estamos na área, mas assim, vai soltar algum dinheiro, vai ter financiamento? Não vai ter, então assim, acho que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos movimentos na discussão da China e da Ásia, que esse pode ter algum cenário diferente do que, vamos dizer assim, do que está se delineando nos outros campos, que eu acho que está mais claro, sabe? A relação com a Europa, a relação com os Estados Unidos e a relação da integração regional. Eu acho que não está claro ainda o que pode acontecer nessa relação com o BRICS, nessa relação, sobretudo, com a China. Isso a gente tem que ficar de olho para entender mais como vai ser essa reconfiguração ou não, se a gente vai ficar mais encolhido, se a gente vai ampliar. Acho que esse pode ser um caminho importante para a gente vai ter que ter mais cuidado para olhar, porque esse não está tão claro ainda. Então, esse é o que, para mim, a gente tem que olhar com mais cuidado. Só uma coisa, Dudu, Valeu. O Numa tem, em vários programas, ele chamou atenção para um aspecto que você tocou, que nos últimos anos os Estados Unidos não têm oferecido nada para a gente, né, em particular, mas nada para os países em desenvolvimento em geral, né? A China, por outro lado, não. Valeu, Baixazinho, mais uma vez. Botou um PS, né? Dudu, valeu, valeu mesmo, Duduzinho. Prazerzão sempre de encontrar contigo aqui nessa mesa, que é realmente uma coisa bem legal, que eu me divirto fazendo. Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso decano, do alto dessa 500, né? Tantos anos de janela. O que você tivesse que dar uma dica e falasse, pessoal, falasse o quê? Qual é o cavalinho que o pessoal tem que prestar atenção nessa corrida, Prado? Abriu e vai fechar, hein, Bicalho? Decano é isso, rapaz. Um dia você chegar lá. Trabalhe. Bicalho, só chamar atenção para uma coisa. O Brasil, em diversos governos, tem muita experiência de andar nessa corda bamba no meio do caminho. Nós temos que lembrar a tradição de Getúlio, antes da Segunda Guerra Mundial, que fez isso com maestria na época, os Estados Unidos em ascensão, mas também havia a situação na Europa, e conseguiu se beneficiar muito desse processo. Em outros momentos históricos, também nós fomos capazes de fazer isso. Eu compartilho da visão que tanto o Baixa como o Dudu colocou, de que os Estados Unidos agora ele tem pouco a oferecer, mas ele tem muito, ele pode atrapalhar muito. Então, a relação com os Estados Unidos é uma relação para manter os Estados Unidos o menos insatisfeito possível, para evitar uma ação americana de desestabilização ou que possa, de alguma maneira, prejudicar o Brasil. Mas a essência da negociação externa, a meu ver, é na relação com a China. Como é que o Brasil vai se relacionar com as novas rotas da seda, com os recursos para a infraestrutura que a China vem distribuindo ao longo do mundo? A China é um parceiro curioso. Se você não pede nada dela, ela não oferece nada também. Ela está para fazer negócios. Se você força ter clareza nos seus interesses, você consegue obter mais coisas.
Então, a meu juízo, o que eu diria para o público é olhar qual será a relação econômica, o que o Brasil ou a América do Sul vai efetivamente pleitear desse avanço da China em termos de investimento e em termos comerciais, ah, principalmente que a China vai ter que, pelo menos em parte, substituir parceiros na Europa Ocidental e nos Estados Unidos por outros países. Pode ser na Ásia e pode ser na América do Sul, em função do próprio avanço do que vem sendo chamado de uma nova Guerra Fria. Então, minha sugestão, olha para a Ásia, em especial, olha para a China. É isso aí, é um prazer imenso estar de novo aqui. Ainda bem que você limitou o tempo, porque por mim eu passava aqui algumas horas conversando de conversa fiada e de reflexões com esse grupo, que é sempre muito interessante. E mais uma vez agradecer pelo público que nós temos tido razoável ao longo desses mais de 50 programas que nós temos feito. Obrigado, Prado, obrigado pela sua participação. Você é um dos caras importantes, né? Sempre dá força para a gente gravar, para a gente, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer as coisas. Então, estamos outra vez na área, Prado. Mais um ano, 4º ano de conversas, que é uma coisa que você dá muita força. Queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessa conversa sobre esse mundão sem fronteira, né? Esse mundão grande de Deus, e propor que a gente se encontre mais uma vez aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Um grande abraço, vida que segue e se cuide.